Olá, eu sou o Capitão Alexandro, trabalho na 4ª CIPM, a companhia responsável pelo policiamento da cidade de Bahia, e desde 2016 estou como comandante da Unidade de Polícia Solidária do Mário Andreasa, o qual desenvolvemos o projeto de Mãos Dadas com a Comunidade, que para muitos tem sido uma referência de polícia comunitária no estado da Paraíba. Mas a gente vai conversar sobre isso depois. Nosso assunto aqui no curso de Polícia Comunitária é sobre mobilização comunitária e Conselho de Segurança. Mas primeiro eu gostaria de ter uma conversa com vocês. Antes da pandemia, quando eu tinha essa aula com os alunos normal aí, lá no Centro de Educação, eu enumerava algumas situações que eles acreditavam que fariam quando estivessem trabalhando no serviço operacional, quando passassem a pronto, estivessem como realmente soldados. E a pergunta era o que eles iriam fazer quando estivessem trabalhando na rua. Por exemplo, aqui na nossa polícia temos a situação de 2 policiais militares por viatura, realizando policiamento. E ali na foto superior temos uma simulação de abordagem lá na Academia do Cabo Branco, onde eu me formei. Mas, como eu disse, a gente vai enumerando o que os alunos vão dizendo. Aqui não tem como vocês me darem a opinião de vocês sobre o que vocês irão realizar no trabalho, mas aqui tem algumas coisas que o pessoal sempre comenta. E aí vocês podem ser eu, comandante, ou motorista de viatura, ou até mesmo motorista e comandante da viatura, é possível, ou até mesmo patrulheiro, quando a gente tiver a situação de 3 pessoas dentro de uma viatura. Aí teríamos o comandante, o motorista e o patrulheiro. Poderão fazer rondas na viatura, obviamente, realizar prisões, normal, até aí tudo bem. Receber as ocorrências do CIOP. E aí está marcado em vermelho, como vocês podem ver. É interessante a gente tecer alguns comentários sobre isso. E aí algumas fotos de destacamento de polícia. Normalmente é no interior do interior. No nosso estado nós temos vários destacamentos. Mas o que acontece? Antigamente a gente tinha aquele policial que era tido como o delegado da cidade. Ele conhecia todo mundo e todo mundo conhecia ele. Para resolver os problemas das pessoas, quando surgiu alguma situação, ia lá, chama fulaninho de tal, que ele resolve aí a situação tudo. E quando a gente passou a esse modelo de policiamento em que as viaturas basicamente atendem às ocorrências vindas do 190, a gente perdeu esse contato com as pessoas. A gente não tem essa pessoa que é referência para solucionar os problemas das pessoas e da comunidade. Então, tem um ponto positivo, óbvio, a questão da rapidez em atendimento das ocorrências, a diminuição do que seria uma burocracia para as ocorrências, mas esse distanciamento realmente existe nos dias de hoje. Uma guarnição vai atender uma ocorrência hoje, no próximo serviço dele, ele não sabe nem lembra direito quem foi aquela pessoa que ele atendeu a ocorrência, não lembra nem do nome. Então, isso, digamos assim, que distou um pouco da questão de polícia comunitária. Mas vamos lá, dando continuidade. Fazer ponto base, e aí com a viatura, ficar lá parado no lugar 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que for. Tirar PO. E acredito que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tirar, mas se não, vão ter a oportunidade e certamente não vão gostar, mas faz parte do trabalho. Aí o pessoal fala muito em dar tiro em bandido. O pessoal comenta bastante sobre essa situação. Isso aí, relembrando, é o que o pessoal passa para mim. Não é o que eu estou colocando assim, só porque eu acho que é isso, não. É o que o pessoal acredita que vão fazer quando passarem a pronto e forem trabalhar. Realizar abordagens. Outro ponto também que é interessante ter alguns comentários, porque é uma situação bem complicada. E aí eu trago para vocês uma situação lá de São Paulo. Vou até ler aqui. Abordagem policial nos jardins tem que ser diferente da periferia, diz novo comandante da PM de São Paulo. E aí ele coloca assim: se eu coloco um policial da periferia para falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins, ele pode estar sendo grosseiro como a pessoa dos jardins que está ali andando, disse o novo comandante da rota, reforçando a distinção de tratamento de acordo com a classe social. Ou seja, ele não pode ser grosseiro com aquela pessoa que mora no bairro nobre, mas pode ser grosseiro com aquela pessoa que mora na periferia, porque ali aquela pessoa vai
ter esse entendimento apenas com a grosseria, apenas com o desrespeito. E aí vem ali mais abaixo, ele continua. É uma outra realidade, são pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele, o policial, for abordar uma pessoa na periferia, lá na favela, da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade, ele não vai ser respeitado. Ou seja, se ele tratar com desrespeito uma pessoa da comunidade, da periferia, só assim que ele vai ser desrespeitado. Só assim ele vai ser respeitado. Ele tem que tratar com grosseria a pessoa lá da comunidade para ser respeitado. É isso que o comandante ali está dizendo. E se ele tratar com grosseria uma pessoa da área nobre, como coloca aqui, da área da praia, então ele vai estar sendo grosseiro, ele vai estar dando tudo errado. E aí é interessante vocês pararem um pouquinho para pensar nisso aí, que tipo, a polícia é uma só. Não entendo que se a gente tratar com respeito uma pessoa de comunidade, de periferia, de favela, ela não vai ter, digamos assim, tanto problema em se respeitar a gente de volta. É essa a situação que a gente tem. Mas isso que esse comandante falou não vale só para São Paulo, não. Isso aí, acredito que todas as polícias do Brasil, provavelmente em vários locais aí do mundo, atuam dessa forma e acreditam que isso é o certo. Que se você chegar numa comunidade, se você for tratar as pessoas com respeito, você não vai ser respeitado. Então você tem que tratar aquelas pessoas com grosseria, independente de quem seja, para você conseguir algum tipo de respeito. E aí acho interessante até vocês me passarem após aí o que é que vocês acreditam sobre isso, se concordam ou se discordam. Mais coisas aí. Homem agredido durante a abordagem policial deverá receber indenização por danos morais. Vamos lá, mais uma vez, trazendo lá o que o comandante lá da Polícia de São Paulo trouxe, de que se esse fato aí desse policial chutando essa pessoa fosse em um bairro nobre, com certeza a repercussão seria muito maior. Então é bem mais fácil chegar com grosseria e agressão em um bairro de periferia, em uma comunidade, entender que não vai dar em nada, por assim dizer, e está tudo bem, e que tem que ser assim mesmo, e que foi assim que a gente aprendeu, e que foi assim que os antigos ensinaram a gente, mas é preciso a gente colocar em nossa mente que dessa forma a gente não consegue bons resultados. Socorrer pessoas, isso aí é bem tranquilo, acontece, pode acontecer, bem natural, situações de uma mulher grávida dar à luz dentro da viatura e vocês irão ter que fazer o parto, ou até mesmo uma pessoa ferida com um disparo, vocês terem que socorrer para o hospital porque não tem SAMU, não tem ambulância para realizar aquele socorro, também super normal. Pegar BFs, isso aí é o pessoal que passa para mim, hein? São lá o pessoal mais animado, mais interesseiro, por assim dizer, que acha que isso aí fica mais fácil durante o serviço normal, operacional. Se deparar com coisas ilícitas. E aí a gente não vai comentar muito sobre isso, porém, vale ressaltar que vocês devem ter muito cuidado ao se deparar com essas situações erradas e buscar a melhor maneira possível de resolver, se afastar e evitar tudo isso. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês acham de tudo aquilo que vocês irão trabalhar, tudo aquilo que vocês irão fazer. Vamos aqui, só voltar um pouquinho, vamos lá. Aqui, fazer rondas, realizar prisões, fazer ponto base, dar tiro, fazer prisões, socorrer pessoas. E aí eu trouxe essa imagem aí da viatura 001, Fusquinha, tido como a primeira viatura aqui do nosso estado. E que vocês imaginem, por exemplo, na época em que a polícia atuava nessa viatura aí, o que mudou para os dias de hoje? O que mudou? Apenas um carro mais moderno, uma caminhoneta, um ar-condicionado, a rede de rádio que funciona melhor, o policial que está mais educado, todo mundo com curso superior, alguma coisa assim. Mas e o atendimento à população, à comunidade? O que mudou desde aqui o policial que atendia a comunidade no Fusquinha e o policial que atende a comunidade dentro de uma viatura mais potente? O que mudou? E aí vocês podem ver que são vários anos aí de diferença entre o Fusquinha e a caminhoneta aí dos dias atuais.
mas pouco mudou. Então a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa buscar novas maneiras de atuar junto à população, que se a gente entender como a polícia uma empresa, seria o nosso cliente. E temos que nos aperfeiçoar, não continuar naquela mesma coisa, aquela mesma batida de estar na viatura, atender uma ocorrência, resolveu a ocorrência, resolveu no local, levou para a delegacia, está resolvido, voltou para a rua, outra ocorrência, vai lá, resolve no local, leva para a delegacia e termina o serviço e ficou apenas nisso. Qual foi a real contribuição do policial? Claro que tem uma contribuição sim, em atender as ocorrências e solucionar os conflitos, tem. Mas é apenas isso, o nosso dever, é apenas isso aí que a gente tem que ficar, é apenas nisso que a gente vai conseguir uma sociedade mais segura. Então esse aí fica o debate, fica o pensamento para a gente de que podemos fazer mais, podemos fazer melhor do que os policiais da época lá do Fusquinha e os policiais da época de agora que estão lá na viatura fazendo a mesma coisa que antes. Relembrando, polícia comunitária não é ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Polícia comunitária não é tirar foto com o pirralhinho lá que está sofrido na favela. Não é ficar jogando bola na comunidade lá com o pessoal. Isso é interessante, é bacana. Não tem nada que impossibilite de fazer isso, mas isso não é polícia comunitária. Vale ressaltar. Aí mais alguns exemplos lá, tirando foto com o menininho, de aniversário dele, é fã da polícia e tal. E aí foi lá a guarnição, tirou uma foto com ele, é bacana, é legal, é muito interessante. Aqui a gente faz isso vez por outra também. Não é polícia comunitária, vale relembrar, não é polícia comunitária. Aí temos algumas bases de polícia comunitária, essa foto aí deve ter uns 10 anos no mínimo. Provavelmente lá em Campina Grande, com certeza em Campina Grande, na verdade, ou em alguma região próxima. E ressaltar também que, por exemplo, a gente tem uma base, fica lá o policial lá dentro, aguardando a ocorrência, sei lá. E o que é que a gente pode entender de comunitário nisso? A presença da polícia lá, a viatura está lá mais perto do bairro, vai dar mais segurança. Pode até ser, acontece, realmente dá mais segurança. Mas o que é que tem de polícia comunitária nisso? Não tem, é apenas mais um modelo, mais um tipo de policiamento, mais uma presença na comunidade, como se fosse um PO. A viatura tem que ficar de PB ali naquela localidade, naquela casinha ali. Pronto, tem que ficar de PB lá o dia todo. Então, ali próximo de onde a viatura está fazendo PB, vai aumentar a segurança. Óbvio que vai aumentar. Mas o que é que tem de polícia comunitária nisso? Nada. Dando continuidade, vamos tratar agora sobre mobilização comunitária. Então, temos aqui uma frase de Teodomiro Dias Neto, que diz assim: se não houver uma disposição da polícia de pelo menos tolerar a influência do público sobre suas operações, a polícia comunitária será percebida como relações públicas e a distância entre a polícia e o público será cada vez maior. O que acontece? Quando a gente não trabalha junto da comunidade, a gente não recebe aquelas críticas, não recebe aquelas opiniões e constrói algo juntos, o que a polícia fizer de individual, sozinha, ela vai ser apenas uma coisa para postar dentro de um site, de uma matéria jornalística, dizer que está realizando alguma boa ação. Ou seja, o público vai lá ver aquela matéria e vai dizer: não, isso não acontece de verdade aqui, isso aqui a gente não sabe nem que existia esse tipo de ação da polícia aqui. Então, essa distância acaba aumentando mais ainda do que ela já era e a gente tem que evitar essas coisas. É isso que a gente não quer. É isso que os senhores não irão querer quando estiverem trabalhando na rua e se propuserem a realmente fazer um trabalho de polícia comunitária, de realmente estar lá, próximo da comunidade e trabalhar juntos. Vamos lá, dando continuidade. Todas as vezes que grupos de cidadãos ou moradores se reúnem para encaminhar soluções para problemas comuns, o resultado é bastante positivo. O que acontece? Se a gente for decidir as coisas sozinhos, o resultado pode ser positivo, realmente pode. Pode ser que agrade a todos, por assim, ou quase todos. Mas quando as pessoas realmente se reúnem e buscam soluções juntos, a gente vai realmente ter um resultado bastante positivo. Pode até não encontrar uma solução, mas só em ter se reunido e ter discutido, ter debatido, aquilo já é bastante positivo.
já é meio caminho andado para a solução. E, em sua maioria, as comunidades elas são organizadas. Pode até não parecer, mas tudo quanto é bairro por aí tem sua associação comunitária. Pode não fazer muita coisa aparente, pode não ter tanta influência assim no dia a dia do bairro, como algumas têm. Mas o pessoal que está lá, ele busca sempre realizar alguma atividade. Na maioria dessas associações, existem várias situações de distribuição de alimento, distribuição de leite e pão, como tem o programa do Estado de distribuição desses insumos aí, principalmente para as crianças, e são realizadas dentro das associações, essa distribuição desse material. E a gente, como é que pode perceber que são organizadas? Se vocês prestarem atenção, alguns programas que acontecem no jornal, de que as pessoas reclamam, por exemplo, de um esgoto aberto há 1 ano, 2 anos, 3 anos, por exemplo. E aí, quando vai lá, o pessoal filmar, começa a aparecer um bocado de gente, isso aqui influencia na minha casa, que vive cheio de rato. Aí o outro vai lá e diz, esse aqui, na minha casa, o cheiro é muito ruim. E o outro vem e diz, na minha casa, as pessoas são todas doentes por causa desse esgoto aí a céu aberto. Isso é um tipo de organização. Eles se reuniram para lutar pela melhoria daquela situação. Então, quando precisam, as comunidades se unem, se organizam para buscar as melhorias. E o que elas esperam da polícia? Aí é um debate bem mais complicado, bem que a gente poderia aprofundar mais, seria interessante até presencialmente para a gente discutir isso aí, mas se a gente for fazer um resumo em linhas gerais e fosse enumerar, eu diria assim que as comunidades esperam da polícia, digamos assim, um trabalho mais positivo de segurança, o que a gente fala de sensação de segurança, que possa ser maior, possa ser melhor. E, em segundo ponto, respeito. Às vezes, se bobear, provavelmente o respeito vem em primeiro lugar do que a sensação de segurança. Se as pessoas se sentissem respeitadas pela polícia, nas comunidades pobres, já é meio caminho andado para a gente conseguir várias outras coisas, inclusive a sensação de segurança. Porque se a gente prestar atenção, principalmente nas comunidades mais pobres, ainda nas favelas, realmente, a gente tem uma ausência quase que geral do Estado, seja de saúde, seja de educação, seja de saneamento básico. E aí, quem chega lá é só a polícia para o quê? Para maltratar, para desrespeitar, para tratar com violência, para fazer tudo aquilo que a gente já discutiu naquelas imagenzinhas de violência policial. Então, é complicado a gente chegar nas pessoas que já não têm nada e, digamos assim, rebaixá-las mais ainda. Não é bem essa a nossa atitude, principalmente nas comunidades. E o que acontece com as comunidades ricas, em detrimento das comunidades pobres? Seria interessante a gente realizar um projeto de polícia comunitária nessas comunidades? Interessante pode até ser, mas é bem mais difícil do que em uma comunidade pobre. Acho que é bem fácil de perceber que em uma comunidade rica as pessoas, digamos assim, se trancam em suas residências, em seus apartamentos, em seus edifícios e poucos se conhecem. Às vezes o que mais acontece nessas comunidades são roubos, o que a gente chama de CVP, os crimes violentos patrimoniais, sequestro, coisas assim, mas como cada um tem sua cerca elétrica, tem sua empresa de segurança privada lá realizando seu trabalho, tem seu condomínio fechado, então não tem tanto essa percepção da violência num modo geral. Mas, às vezes, quando se juntam para fazer algum tipo de projeto, por assim dizer, normalmente é do tipo assistencialista. As pessoas de um prédio X se reuniram para arrecadar alimentos e fazer uma doação para uma comunidade carente. Beleza, é louvável, é interessante. Mas isso não tem nada a ver com policiamento comunitário, polícia comunitária, nem muito menos essa distribuição de cesta básica vai promover a redução da violência dentro daquela comunidade. Não vai. É óbvio que não vai. Vai promover, digamos assim, a diminuição da fome. Ótimo, já é bom. Mas em questão da segurança, não vai influenciar em nada. E aí, dentro das comunidades pobres, a gente tem a oportunidade maior de realizar esses trabalhos, de sentar junto com as pessoas, de debater os problemas daquela comunidade, de saber, por exemplo, tal rua, as luzes dos postes estão todas queimadas, então naquela rua ali está tendo muito assalto.
Mas como é que a gente vai saber? Só andando na viatura, eita, essa rua aqui está escura. E passou, foi, voltou e aí não resolve nada. E quando a gente começa a conversar com as pessoas e elas começam a passar essas dificuldades, esses problemas do bairro, a gente tem a oportunidade de ter uma percepção diferente do que acontece dentro daquele bairro e conseguir planejar melhor, planejar junto com a comunidade, planejar junto soluções para melhorar aquilo ali, seja, por exemplo, a lâmpada lá do poste, se um ofíciozinho partindo da companhia, do batalhão endereçado ao município, tem muito mais efeito do que um ofício de uma associação comunitária que vai lá para pedir aquela mesma situação. Ou então os dois fazem e quanto mais gente pedindo, melhor para a solução do caso. Outra situação que a gente tem nas comunidades mais pobres, aqui eu enumerei escola, comércio, associação e arbitrariedades, vamos tratar das escolas agora. As escolas. Se vocês chegarem em uma escola, numa sala de aula lá, fazer uma palestrinha de 5 minutos, falando com aquelas pessoas de que a polícia militar está lá para ajudar, está para promover a segurança das pessoas e que está junto lá daqueles alunos, junto da comunidade, que só quer o bem daquele bairro, daquela comunidade em si, e aí aquele aluno chega em casa e diz, mãe, pai, um policial militar esteve lá na minha escola, na minha sala de aula e disse que ele está para ajudar a gente, está para melhorar a segurança aqui do bairro. E o pai disse, um policial faz isso também, ele está aqui para ajudar a gente realmente ou está aqui só para prender bandido ou para dar grito em quem for? Então tem um impacto totalmente que vai além da sala de aula. Aquela atitude do policial que foi lá só para promover essa atitude de bem para junto da comunidade, ela se expande. Aí, às vezes a mãe lá do aluno conta para a vizinha e diz, o policial foi lá na escola do meu aluno. E foi que os meninos aprontaram lá. Não aprontaram nada não. Ele foi lá só para dizer que está aqui para trabalhar pela segurança da comunidade. É até estranho, a gente falando assim, tipo, quem faz isso? A gente que deveria fazer, a gente que tem essa oportunidade e que deveríamos estar realizando esse tipo de ação para trazer a comunidade para o nosso lado e não apenas para ficar achando que estou aqui na escola, vou tirar uma fotinha e vou me promover dentro do Instagram, do Facebook, para dizer que eu sou um bom policial. A ideia não é essa. Comércios. Comércios é também bem interessante quando a gente consegue se aproximar de maneira correta dos comerciantes, porque eles estão ali o dia todo, conhecem todo o movimento do bairro, conhecem toda a rotina das pessoas que passam por ali, do pessoal que vem das escolas, que vai das escolas, que vem de igreja, que vai de igreja, que precisa ir até parada de ônibus para pegar a condução para ir para o trabalho ou para a escola, por assim dizer. Então, são os comerciantes que estão sempre ali, em seus locais de trabalho e conseguem observar. Então, a gente tem como se aproximar dos comerciantes para obter uma ajuda e ajudá-los também, porque com certeza são os que mais sofrem na questão dos roubos. Aquele comerciante que tem o seu produto para vender e acaba sendo roubado por pessoas que passam por ali e cometem esse tipo de ilícito. Associações. A gente falou até um pouquinho sobre associações dos bairros que promovem situações de assistenciais do bairro. A gente consegue identificar, inclusive, distribuição de macaxeira, de inhame, do leite, do pão, promoção de cursos gratuitos, às vezes oportunidades de empregos, o pessoal procura algumas associações para falar sobre isso. E também alguns casos que se juntam e promovem situações como campanhas contra a violência doméstica, campanhas do Outubro Rosa para a questão da saúde da mulher. Então, são associações que são essa porta de entrada de vários tipos de coisas que vêm do Estado, do município, para promover a melhoria lá daquela localidade, do bairro lá deles. E arbitrariedades, como a gente conversou, a gente já discutiu bastante, mas o que acontece? Você está lá nessa comunidade, você está fazendo todo esse trabalho na escola, você está fazendo esse trabalho com os comerciantes, você visita as associações, conversa com as pessoas, trata as pessoas com respeito, faz o seu trabalho de polícia comunitária bacana, bem bacaninha, tudo nos conformes.
E aí vem uma atitude de arbitrariedade, algum tipo de violência policial e joga tudo a perder. Basta uma. Então a gente tem que ter muito cuidado de como a gente tem esse tipo de atuação. Não estou dizendo que é para tratar todo mundo com o tapinha nas costas, nem só fazendo carinho. Tem situações que é preciso usar violência? Tem. Óbvio que tem. Mas aí vem a questão do uso progressivo da força, que até outro nome agora mudou. E a gente prestando atenção nisso, quando for necessário usar a força, a gente usa. Quando não for necessário usar a força, não tem para que usar. E quando a gente faz o uso desnecessário da força, vamos colocar assim, a gente acaba cometendo algum tipo de arbitrariedade que coloca tudo a perder do que a gente tem de melhor oferecer àquela comunidade no quesito de segurança. Vamos lá, para concluir nossa primeira aula. Então, aí deixa o nosso contato para dúvidas, opiniões, críticas, sugestões. O nosso e-mail psmariandreasa@gmail.com ou lá pelo Instagram, que tem várias coisas que nós fazemos, várias publicações lá, e pode também mandar mensagem via direct, @psmariandreasa. Mas aí, queria deixar algumas questões para vocês, saber a opinião de vocês nesses quesitos aí. Por que ajudar uma velhinha a atravessar a rua não é uma ação de polícia comunitária? Por que a violência policial é tão prejudicial ao trabalho de polícia comunitária? O que as pessoas, a comunidade, esperam da polícia? E de que maneira as escolas podem contribuir com a aproximação da polícia com a comunidade? Aí vocês respondem isso aí, encaminham para a gente e a gente vai continuar nosso curso.